Boa noite, está no ar o programa Rádio IPA. Eu sou Matheus Vitor Charão e trago as notícias dos principais fatos do estado. As chuvas e a crise econômica atingem o Rio Grande do Sul. A perda do grau de investimentos afeta empresas brasileiras. Intervence o Flamengo no Maracanã e cola no G4. Grêmio abre 2-0, mas Chapecoense reage e vira no último minuto em Porto Alegre. O panorama do estado com Carlos Alonso Júnior. Olá, Matheus. O ano de 2015 está sendo muito difícil para o povo gaúcho. A crise econômica que atinge o estado não para de crescer. Segundo economistas, o Rio Grande do Sul vem gastando mais do que arrecada há 40 anos, dificultando o pagamento das contas. O governo não consegue pagar em dia os funcionários públicos e ainda pedala as dívidas com a União, que por sua vez congela as contas do estado, fazendo aumentar a bola de neve. Além disso, as fortes chuvas das últimas semanas causaram um estrago enorme. De acordo com a Defesa Civil, aproximadamente 147 mil pessoas foram afetadas em 100 cidades. O governo não consegue auxiliar os municípios para solucionar os problemas da população. Com isso, uma grande campanha de arrecadação de donativos é feita em todo o Rio Grande do Sul, que conta com a solidariedade do povo gaúcho neste momento de dificuldade. Para informações sobre locais de doação nas cidades atingidas, basta ligar para o Centro de Operações da Defesa Civil Estadual, no telefone 199. Para a Rádio IPA, Carlos Alonso Júnior. A política com Glauber Fernandes. A semana começa com o governador José Ivo Sartori realizando reuniões internas, junto com o secretariado e também com alguns deputados ligados à base do governo. Falando em Assembleia Legislativa, a semana tem a realização de audiências de comissões, como a Comissão de Finanças, Planejamento, Fiscalização e Controle, que realiza evento na Câmara de Pelotas para discutir a lei orçamentária para 2016. A realização ainda da Comissão Especial da Reforma do Sistema Político Eleitoral do país, além da CPI que trata da investigação de próteses e medicamentos. Já na Prefeitura de Porto Alegre, ocorrerá uma audiência pública que irá debater uma segunda estação hidroviária na orla da região norte da capital. O projeto será apresentado nessa reunião, que acontece logo mais às 7 horas da noite, no Centro Universitário IPA, unidade do DC Shopping. Bom, eu volto amanhã. Tchau! Vamos para o intervalo comercial. Alcance o conhecimento, ligue-se com a tecnologia, abrace a sua profissão. Vestibular IPA, inscrições abertas. Acesse o site ipametodista.edu.br e confira. São 23 cursos que aproximam você da sua realização profissional. IPA, há 92 anos educando por um mundo melhor. Atualização do trânsito com João Batista Filho. O trânsito é lento na Avenida Ipiranga por conta de algumas das faixas que estão bloqueadas, principalmente em frente à Polícia Federal. Por isso, é preciso ter cuidado ao passar por ali. Mas, segundo as câmeras da IPTC, o trânsito flui normalmente nas principais avenidas da cidade. Na BR-116, algum ponto de lentidão, mas o tráfego é contínuo e não encontraremos dificuldades por ali. Com as informações do trânsito, João Batista Filho. Agora vamos saber mais sobre atualidades internacionais com Luciana Oliveira. Boa noite, Matheus. De acordo com pesquisas feitas recentemente, o buraco nas contas públicas do Brasil, que só tende a aumentar, está relacionado com a recente perda do grau de investimentos. A Standard & Poor's, primeira agência a rebaixar o país, deprimiu também, horas depois, mais de 31 empresas brasileiras, o que afetou gravemente as contas e está piorando o quadro de crise. 10 delas perderam o grau de investimento, incluindo Eletrobras, Itaipu e Petrobras. O Globo, a Ambev e mais 5 empresas tiveram a nota rebaixada, mas mantiveram o grau de investimento.
O quadro mais esperado para este momento é o aumento de juros, principalmente nas negociações. A medida de prevenção imediata mais comum é o corte de despesas, que conta inicialmente com a diminuição de funcionários. A agência de classificação de risco Fitch Ratings rebaixou a nota do país de BBB para BBB-, mas ainda dentro do grau de investimento. A perspectiva foi mantida em negativa, o que significa que o Brasil pode voltar a ser rebaixado em um futuro próximo, afetando assim mais empresas. Depois de tudo isso, resta às empresas que ainda não foram prejudicadas tomarem muito cuidado enquanto o país segue em crise, sendo alvo de especulações. Para a Rádio IPA, Luciana Oliveira. E para a previsão do tempo, o que você pode nos contar hoje, João Batista Filho? Boa noite, Matheus. A temperatura é de 22 graus aqui em Porto Alegre, podendo chegar no estado a máxima de 30 graus. Não chove até a próxima sexta-feira, pelo menos esta é a tendência. No máximo, uma precipitação na quarta-feira, mas uma chuva muito leve que não vai trazer nenhum transtorno para o estado do Rio Grande do Sul. Agora, a partir de sexta, aí sim a tendência é que a temperatura comece a baixar e tenhamos mais chuvas em todo o estado. Por isso, é bom tomar todo o cuidado possível nesta semana e, claro, ficar de olho com o que pode acontecer no final de semana, Matheus. Vamos para o intervalo comercial. Colégio Americano. Aqui seus filhos contam com a educação bilíngue, livros digitais, espaços para práticas de esportes, está entre os melhores classificados no Enem e alto índice de aprovação no vestibular da URGS. Colégio Americano, há 130 anos, ensinando a viver. www.americano.metodistadosul.edu.br. Vamos falar sobre o desempenho da dupla Grenal com Eric Pastores. Com gol de Hernando ainda na primeira etapa, o Internacional venceu o Flamengo em pleno Maracanã por 1-0. Com o resultado, o Colorado subiu para a 7ª colocação, com 47 pontos, 2 a menos que o Santos, última equipe a figurar no G4. No próximo sábado, o time treinado por Argel Fuchs enfrentará o Joinville, no Beira-Rio, às 6h30 da tarde, em duelo válido pela 32ª rodada do Brasileirão 2015. Já o Grêmio, apesar de abrir 2-0 ainda no primeiro tempo, gols de Douglas e Bobô, viu a Chapecoense virar a partida no último minuto, perdendo para os catarinenses por 3-2, em plena arena. Apesar da derrota, o tricolor gaúcho se manteve na 3ª posição, com 55 pontos. E no próximo domingo, viaja ao Rio de Janeiro para encarar o Vasco, às 5 da tarde, no Maracanã. Para a Rádio IPA, Eric Pastores. Quem fala mais sobre o tropeço do Grêmio é Fabiano Baldasso. Primeiro que nós tivemos um final de semana que, se não fosse o Grêmio, teria sido glorioso para o futebol do Rio Grande do Sul, com o Brasil de Pelotas, com o Ipiranga de Erechim, com o Internacional conquistando uma grande vitória. E eu quero começar justamente com o tropeço, fiasco, vexame do Grêmio, que chama a atenção justamente pelo fato de que enfrentou uma Chapecoense em que vencia com alguma tranquilidade, encaminhando um primeiro tempo de vitória por 2-0, em que tinha volume de jogo, embora não fizesse uma partida exuberante, encaminhava aquilo que fazia sempre. Conseguia, com a presença do seu homem de referência diária, o Bobô, uma vitória tranquila. E eu cito o Bobô porque é o começo da análise e é o começo de uma reflexão, quem sabe pensando em futuro. O Grêmio com o Bobô muda em característica. E eu não estou dizendo que isso é necessariamente ruim. O Grêmio com o Bobô perde em intensidade e ganha em referência e presença diária. Não que o Bobô seja exatamente um centroavante fincado, não é, porque ninguém mais joga assim. Ele tem movimentação, mas é um pouco mais de referência dentro da área. O Grêmio muda em característica. Isso faz, por exemplo, com que o Luan seja um jogador diferente, perca um pouco de liberdade em movimentação, especialmente naquilo que ele tinha de importante, que era a entrada na área. Eu não sei se o Bobô não piora
se o Luan não piora com a presença do Bobô no time. E essa é uma reflexão que o Roger tem que fazer. O Grêmio no segundo tempo foi um fiasco porque não soube perceber a mudança de atitude do adversário, de composição tática, avançando linhas, volantes e laterais. Roger foi mal, mudou mal o time, pensou mal as substituições e a postura e foi suplantado por um adversário que é inferior a ele. Argel, por sua vez, contra o Flamengo, mesmo que o Inter não tenha jogado bem, conseguiu uma vitória importante, pois soube suportar o adversário. O que eu não concordo, e eu percebo muita gente fazendo isso, e de torcedor eu aceito isso pela passionalidade, mas daqui a pouco tem colegas fazendo isso também. A questão do... tá vendo? O Roger agora, que era o gênio, perdeu o jogo. O Argel, que não treinava nada. E agora, o que se diz do Argel? Gente, calma lá. Nós que somos analistas de futebol, discutimos conceitos de futebol. Nós que somos homens, que temos que analisar o futebol de forma científica, e esta é a nossa função, pela nossa especialidade, nós temos que discutir o futebol de forma mais abrangente. O Roger, que ontem cometeu equívocos, continua sendo o mesmo Roger, que em conceitos de futebol tem ideias avançadas. O Argel, que ontem tomou algumas atitudes corretas e que suplantou um adversário difícil e conquistou uma vitória importante, continua sendo um Argel confuso em conceitos de futebol e que precisa evoluir bastante. Se eu começar a discutir futebol mudando conceitos a cada resultado e ser oportunista dessa forma, bom, aí eu vou pegar uma garrafa de cerveja, um copinho de cerveja e um pandeiro e vou discutir futebol no boteco, porque aí meu lugar não é numa mesa redonda discutindo futebol profissionalmente. Um grande abraço a todos e tchau, tchau! O programa de hoje fica por aqui. Até a próxima semana. Tchau! Esse programa foi idealizado por alunos da disciplina de Projeto Experimental 3, Radiojornalismo, do professor Fábio Ramos Berti, com Carlos Alonso Júnior, Eric Pastores, João Batista Filho, Luciana Oliveira e Matheus Vitor Charão. Na edição e na técnica, Flávio Valiati.